Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Santo, santo é o nome do Senhor. Hoje o Senhor, Ele veio, aleluia, com muita misericórdia e muita bondade, mais um dia em nossas vidas. E o Senhor, Ele quer curar, Ele quer salvar e Ele quer libertar nesta noite a sua casa, a sua vida. Assim o Senhor, Ele quer operar na nossa vida. Mas para o Senhor operar em nossa vida, para o Senhor realizar em nossa vida, é necessário, meus irmãos, abrirmos o coração, abrimos, aleluia, os nossos ouvidos, para que assim Deus venha operar em nosso lar, em nossa vida. A palavra nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Bate palma para o Senhor Jesus, igreja. Aleluia. Toda a honra e toda a glória é para o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vou fazer um pouquinho de oração. Amém? Pode ficar sentado mesmo, para a glória de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus eterno, neste momento, Senhor, eu agradeço, meu Pai, por esta oportunidade. Senhor, eu lhe peço, meu Deus, que a gloriosa palavra do Senhor venha assim, meu Pai, entrar em cada coração. Repreenda, meu Pai, todo mal. Joga por terra, meu Deus, toda seta dada inflamado. Meu Pai, venha salvar e libertar, meu Deus, nesta noite. Que eu diminua, meu Pai, e que o Senhor cresça para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que presença gloriosa. Aleluia, glória a Deus. Eu estou sentindo, igreja, a presença do Deus vivo. Vamos abrir a palavra de Deus, igreja. Vamos se alimentar mais um pouco, porque o Senhor tem falado desde o início do culto, desde as orações para a abertura do culto. E o Senhor continua falando conosco, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. No livro de Jonas, igreja, livro de Jonas, no capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Jonas, do capítulo 3. Esta é a mensagem desta noite, deste culto, que o Senhor há de falar conosco. Amém? Que vai dizer assim, do verso 1: E veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disser. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias e Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até ao menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. Ele levantou-se do trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem beba água, mas aos homens e os animais estarão cobertos de panos de saco
e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus voltará e se arrependerá e se apartará do furo da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria. Aleluia, e não fez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja do Senhor, estamos vivendo os últimos dias. Se olharmos para as Sagradas Escrituras, se olharmos para a profecia, a palavra diz que passará o céu e passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu começo a entender com esta mensagem de que Deus é imutável, de que Deus ele não muda, de que Deus, quando fala a sua palavra, e assim é para se cumprir. Quando Deus ele vem chamando o homem desde o Éden ao arrependimento. E esta palavra de assim clamando e chamando o homem para o arrependimento, esta palavra é imutável, não vai mudar, porque Deus, ele ama a justiça, mas odeia a iniquidade. Deus tem prazer na justiça, mas ele não se compraz na injustiça que opera na carne do homem. Eu vejo nesta passagem de Jonas, o profeta Jonas. Jonas era um homem simples. Jonas era um homem que se separava do mal. Jonas era um homem que tinha intimidade com Deus. Mas quando Jonas ouve a voz de Deus, assim para trazer juízo, assim para trazer justiça, uma grande cidade, essa cidade é chamada Nínive. Ali Jonas, a Bíblia nos relata que Jonas ele vai fugir da presença de Deus. Jonas não quer obedecer a Deus. Jonas não quer cumprir o mandato de Deus. Porque Jonas sabia que Deus chamou ele para anunciar misericórdia, para anunciar o ano aceitável do Senhor, a grande cidade de Nínive. E Jonas não queria ir. Jonas queria que Deus destruísse aquela cidade. Jonas queria que Deus descesse com ira, com fúria sobre aquele povo, porque era um povo que tinha se rebeliado com Deus. Era um povo rebelde. Era um povo que se fortaleceu das bênçãos de Deus e virou as costas para Deus. Entendemos, meus irmãos, que a ira do homem não produz a justiça de Deus, que o coração do homem não é o coração de Deus. Entendemos, meus irmãos, que os pensamentos do homem não é os pensamentos de Deus, e o caminho do homem não é o caminho de Deus, porque o caminho de Deus é mais reto, é mais santo, é mais alto do que os nossos, e o pensamento de Deus é bondade, misericórdia, longanimidade, mas o Senhor nos dá tempo para nos arrepender do pecado. Então Jonas não queria ir. A Bíblia relata que Jonas ele foge da presença de Deus e ele vai para Tarso. Ele pega o navio, fica no navio. E a Bíblia vai nos relatar que quando ele está nesse navio, começa a Deus mover a água, começa a Deus tocar no mar, começa a Deus trazer uma tempestade, começa a Deus trazer ondas, dando assim de impacto
alto contra aquele navio. Igreja, entendemos que quando estamos na rebeldia, que quando estamos fora da direção de Deus, a luta, a perseguição vai vir, mas não é para te fortalecer. Esta luta, essa perseguição é para nos corrigir, é para lembrarmos da onde Deus nos tirou. Agora, neste momento, começa cada um que estava nesse navio, que partia para Tarse. Agora está cada homem, está cada um clamando e invocando o nome dos seus deuses estranhos. Estão pedindo livramento, estão pedindo misericórdia, mas não se ouve voz, não ouve o mar se acessar, não ouve o vento se calar. Eu me lembro também da passagem que estavam os apóstolos, os discípulos, no barquinho com o Senhor Jesus, ali dormindo. Vem o vento, vem uma onda, e veio dando de impacto contra aquele barco, mas a diferença é que esta onda, este vento, era para fortalecimento, era para aumentar a fé dos apóstolos. Ali naquele momento, os apóstolos clamaram, pediram: mestre, não se importa que viemos a perecer. Naquele momento, o Deus dos apóstolos, o Senhor dos apóstolos, respondeu e disse: cala-se, mar, aquieta-se. E no mesmo momento, igreja, se aquietou, parou, cessou. E agora eu volto à mensagem do momento que o povo está clamando, aqueles homens no barco, aonde Jonas está dormindo. Jonas está dormindo ali naquele navio. E naquele momento, igreja, os deuses estranhos não respondeu, como respondeu o Senhor Jesus, dando livramento aos apóstolos. Ali eles começam a ficar desesperados, porque clamam e não houve resposta, porque pede e nada acontece. E ali chama atenção, porque tem um homem dormindo. E será que esse homem, quem sabe eles estavam pensando que não está vendo o que está acontecendo, não está vendo a movimentação, não está preocupado em morrer. Jonas já sabia que era a mão de Deus tocando no mar. Jonas já sabia que era a mão de Deus tocando no vento. Por isso Jonas não se levanta para clamar. A Bíblia, meus irmãos, nos relata que aqueles homens acordam Jonas e falam: clama ao seu Deus, clama ao seu Deus. A sorte caiu sobre Jonas. Naquele momento, Jonas, ele tem que declarar de onde ele é. Ele tem que declarar qual é o Deus que ele serve. A Bíblia relata que Jonas vai dizer: eu sirvo Deus, aleluia, Criador do céu e da terra, aleluia. Jonas está querendo dizer que serve o Deus que ouve tudo. Jonas está querendo dizer que serve Deus, que os olhos estão em todos os lugares. Igreja do Senhor, naquele momento, Jonas falou que o mar só ia se aquietar se lançasse ele no mar, porque Jonas sabia que não ia parar enquanto ele não fosse lançado naquele mar, porque Jonas sabia que estava na desobediência. Tem momentos, meus irmãos, que não queremos obedecer a voz de Deus. Tem momentos, igreja, que não queremos fazer a vontade de Deus. Queremos andar no nosso coração, queremos andar no nosso entendimento. Por isso muitos estão fracos na fé, por isso muitos estão doentes, cansados, sobrecarregados, porque não cumprir a vontade de Deus atrai maldição, atrai brecha para o mal habitar. Ali naquele momento,
A Bíblia vai nos relatar, igreja, que aqueles homens pedem perdão, aqueles homens clamam misericórdia, e com muita tristeza no coração, eles lançam Jonas no mar. A Bíblia relata que um grande peixe pegou Jonas e o engoliu. Naquele momento, Jonas está numa guerra espiritual, Jonas está ali padecendo, Jonas está agora sendo moldado novamente na mão do olheiro. Jonas agora vai ter que ser um vaso que não é trincado. Jonas vai ter que ser um vaso que esteja sem brecha para ser preenchido e ser usado pelo Deus vivo. Ali Jonas ficou 3 dias, Jonas ficou 3 noites, até ele clamar, até ele pedir misericórdia. Deus ouviu a oração de Jonas no ventre daquele grande peixe. Deus ouviu, porque a palavra nos diz que a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quantas vezes você pecou, quantas vezes eu errei, quantas vezes, meus irmãos, olhamos e passamos por situação que nossos olhos, quem sabe, viu a morte, que nosso corpo estremeceu e sentiu o frio da morte, e quem sabe nós pensamos, hoje eu morro, hoje acabou, hoje não tem mais jeito, e naquele momento você clamou, dá mais uma oportunidade, tem de misericórdia, meu Deus, não deixa eu morrer. Quem sabe você disse, eu preciso cuidar do meu filho, eu preciso cuidar da minha filha, me perdoa, Senhor, eu irei obedecer, eu irei guardar os mandamentos, eu irei para a casa do Senhor, e ali o Senhor te ouviu, entrou com a cura, entrou com o milagre, entrou com a providência. Deus proveu onde não tinha, Deus abriu porta onde estava fechada. Eu quero dizer nesta noite, Deus está com o ouvido atento à oração do pecador arrependido. Deus está com os ouvidos abertos à oração de um povo que se humilha, que reconhece que é pó, cinza e miserável. Deus está dizendo, eis que quero salvar, eis que quero libertar. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Naquele momento, igreja, a Deus ele vai fazer a baleia com os pichonas. Deus vai fazer a mesma baleia que ele fez abrir a boca para engolir Jonas. Deus agora faz esta mesma baleia abrir a boca e expulsa Jonas do ventre da baleia. Aleluia, bate palma para Jesus. Jonas saiu da prova, Jonas saiu do deserto, Jonas saiu, e agora Jonas ouve outra vez a voz de Deus. A Bíblia vai nos relatar que Jonas escuta de novo a voz de Deus, e Deus diz para ele, levanta, vai até a grande cidade de Nínive, e prega o que eu te mandar, prega o que eu te falar. Sabe o que eu entendo com isso? O que João Batista vai dizer em João 3, do verso 34, que o enviado de Deus fala a palavra de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Quem é de Deus anuncia a vontade de Deus. Quem é de Deus prega o desejo do coração de Deus. Quem é de Deus prega segundo a palavra de Deus. E sabe o que me chama a atenção? É quando agora o apóstolo Paulo está pregando para a igreja de Gálatas. Em Gálatas capítulo 1, do verso 10, apóstolo Paulo ele vai relatar dizendo, porventura procuro eu a favor dos homens, ou procuro eu agradar os homens? Se estivesse agradando a homens, não seria servo de Cristo. Fácil vós saber, irmãos,
que o evangelho por mim anunciado não é segundo homem, não é segundo carne, não é segundo sangue, mas segundo a revelação de Cristo Jesus, segundo o caminho, segundo a verdade, segundo a santidade, segundo a justiça de Deus. Então nós que somos chamados por Deus, que ouvimos a voz de Deus, e agora Cristo nos colocou no prumo e nos capacitou para pregar as boas novas, anunciar o ano aceitável do Senhor, anunciar a palavra desde o princípio que não mudará, que sempre estará chamando ao homem ao arrependimento. Não podemos pregar para massagear o ego, não podemos pregar para agradar o homem, não podemos pregar para atrair multidão, devemos pregar para atrair os escolhidos, porque a verdade, ela não mata. O que mata é o pecado, o que mata é mentira, o que mata é o adultério, o que mata é a lascívia, o que mata é a cobiça, o que mata é o homem se prostituir, a mulher se prostituir, o que mata é o pecado. Romanos capítulo 6 do verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que está matando muitos é o pecado, porque o povo não quer ouvir mais a voz de Deus, porque o povo não quer mais obedecer a Deus, porque o povo é inclinado a se desviar de Deus. Por isso os profetas sofreram muito, por isso os profetas foram mortos, apedrejados, cerrados no meio, foram crucificados. Por isso muitos morreram com uma morte terrível, porque a maldade tem se multiplicado no coração do homem. Mas eles morreram pregando a verdade, eles morreram pregando a justiça, agradando mais a Deus do que os homens, e receberam a sua recompensa. Então Jonas escuta essa mensagem de Deus, e ele tem que pregar o que Deus ordenou. Ele não pode pregar o que ele quer, o que ele acha, o que ele pensa. Ele tem que pregar segundo a retidão de Deus. E ele começa agora a percorrer aquela cidade, uma cidade muito grande. A Bíblia relata que era 3 dias para Jonas percorrer aquela cidade. A cidade de Nínive era uma cidade muito poderosa, era uma cidade muito rica, era uma cidade que o povo tinha abundância, aquilo que era terreno, mas não tinha abundância o que vem do céu, não tinha abundância as bênçãos de Deus, não tinha abundância a glória de Deus. Deus estava querendo derramar, mas não podia, porque tinha uma barreira chamada pecado. A Bíblia nos relata que Jonas começa a percorrer aquela cidade. O que me chamou a atenção nessa passagem, nessa história de Jonas, igreja, é que Jonas ele vai dizer: 40 dias e Nínive será destruída. 40 dias e Nínive será destruída. Deus está dando tempo. Deus está dando tempo. Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas, determinada por Deus abaixo do céu. Deus está dando tempo para o homem se arrepender do pecado. Deus está dando tempo para o homem se arrepender dos seus maus caminhos. Deus está te dando tempo, irmão, para você tomar uma atitude, abandonar o pecado. Deus está te dando tempo para você se firmar, para você obedecer, para você buscar o céu em primeiro lugar e a sua justiça. Deus está dando tempo. 40 dias, Jonas estava dizendo: 40 dias, Nínive será destruída. E aí eu me lembro, sabe de quê? De Noé. De Noé. 120 anos, Deus também deu para aquela geração. Deus também deu para aquele tempo, daquele povo se arrepender. Deus dá tempo
O relógio de Deus não é o relógio terreno. O relógio de Deus não é o relógio da terra. A Bíblia fala que 1000 anos para o Senhor é um dia. E um dia para o Senhor é 1000 anos. Sabe o que é isso? Vai ser de repente. Num abrir e fechar de olhos, a ressoar a última trombeta. Deus pega muitos de surpresa. Assim foi naquele momento, no dia do dilúvio, do povo na época de Noé. Noé estava pregando 10 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos, a mesma pregação. Qual era, igreja? Arrependei-vos e convertei-vos. Noé estava pregando, vai vir dilúvio. O povo não creu, porque não vinha dilúvio, não via água. E ali naquele momento, o povo achava loucura, e não é diferente no nosso tempo. Estamos pregando, estamos dizendo: o céu vai rasgar, vai descer fogo do céu, arrependei-vos e convertei-vos, mas o povo não crê. É loucura descer fogo do céu, é loucura o céu se rasgar, é loucura para aqueles que é carnal, aqueles que é o homem natural, não compreende as coisas do Espírito. Mas vai acontecer, queira eu, queira você ou não, ai, se cumprir as profecias, e a igreja será arrebatada da terra. E como estamos nós? Como estamos nós? Deus sempre dá tempo quando Ele traz juízo a uma cidade, quando Ele traz uma palavra de exortação. Deus, Ele tem anotado: é esse dia, é essa hora. Se não se arrepender, eu vou cortar da terra, porque toda planta, disse o Senhor Jesus para os fariseus, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, Ele arranca. Jonas começa a percorrer a cidade. E o que me chama a atenção é que a cidade de Nínive foi diferente da época de Noé. Foi diferente de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque inclinou o ouvido para ouvir a voz do Espírito Santo. Não demorou nem 3 dias. No primeiro dia, chegou aos ouvidos da multidão, chegou ao ouvido do rei. E o rei que me chama a atenção, esse rei era espiritual, embora teve uma queda. Porque quando ele ouve a palavra, ele levanta do trono real, ele levanta como um pecador, ele levanta como um miserável, e ele tira os trajes reais. Sabe por quê, igreja? Porque ele reconheceu: tem um rei mais do que eu. O Senhor é rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele reconheceu que depende do rei, do Todo-Poderoso, para poder deitar, dormir e levantar. Ele reconheceu. E ele dá um decreto a todos. Ele dá uma ordem a todos. E todos aceitam essa ordem, porque todos creram na loucura da pregação. Todos acreditaram. Em Romanos 10:17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O povo ouviu a palavra de Deus. E sabe quando é ouvir? Primeiro, vai dizer em Tiago, capítulo 1, do verso 22. Não seja somente ouvinte, mas praticante da palavra. Porque aquele que é ouvinte engana-se a si mesmo. É como um homem que se contempla o rosto ao espelho e vai-se embora e se esquece como era. Mas aquele que é praticante será bem sucedido no seu realizar. Então aquele que ouve a palavra de Deus é aquele que obedece, é aquele que sai do pecado, é aquele que escutou: esse pecado vai te conduzir à morte. Sai do adultério, irmão. Deus manda dizer para você: vai te levar para o inferno. Sai da cobiça, irmão.
irmão, esse pecado vai te levar para o inferno. Esse pecador, ele ouviu a voz clamando do Espírito Santo por arrependimento. E o que ele vai fazer? Ele vai praticar, ele vai lutar contra a sua carne, porque em Gálatas 5,19 vai relatar as obras da carne. Paulo vai relatar que estamos numa luta constante, não é somente com principado, não é somente com potestade, mas é com eu posso, eu faço, eu quero, é com o prazer que habita no homem natural da geração de Adão. Então aquele povo, ele ouve, aquele povo crê e começa a praticar segundo a pregação de Jonas, segundo o decreto do rei. A pergunta é: será que estamos sendo ouvintes? Será que estamos... Se você olhar para o ano da sua vida, você pode ter 30, 40, 50, 60 anos. Será que em toda essa tua vida você foi praticante ou você foi ouvinte? Lembra-se que a palavra nos diz que Deus deu 70 anos para o homem. Passou disso, é cansaço, é somente fadiga. Mas não espera chegar aos 70, porque muitos nem nascem e já morreu. Porque a nossa vida é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro 1,24. Nós somos frágeis demais. O mosquito nos derruba. Nós somos muito frágeis, mas o pecado tenta nos enganar. O mundo, o sistema, os demônios tentam nos enganar. O coração tenta nos enganar. Jeremias 17:9 vai dizer que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas é perverso. Quem o conhecerá? Será que está sendo praticante? Será que estamos realmente andando segundo a vontade de Deus? Será que estamos somente passando pela porta da salvação, a casa de oração, e não estamos vivendo o que Deus está nos ordenando? Então devemos analisar, enquanto a vida é esperança, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque o amanhã pertence a Deus. Disse Jesus: basta cada dia o seu mal, porque cada dia, meus irmãos, será pior. É tempo de buscar o Senhor como se fosse o último dia de nossas vidas. Aquele povo, ele começa agora a colocar em prática. Aquele povo começa agora a renunciar ao mundo. Aquele povo começa agora a renunciar ao sistema, a renunciar à corrupção, a renunciar à facção, a renunciar à ira, à contenda, à inimizade, à inveja. O povo agora começa a renunciar às obras infrutíferas das trevas. Começam agora a buscar a glória de Deus, a buscar da parte de Deus misericórdia. E só podemos alcançar a misericórdia de Deus quando se arrependemos dos nossos pecados. A Bíblia relata que aquele povo começa a jejuar, aquele povo começa a pagar o preço no jejum. Mas sabe o que me chama a atenção? Que o jejum é para arrependimento. Assim como o batismo é para o arrependimento. Mas muitos estão jejuando, muitos estão descendo a água em contenda, em inimizade, em orgulho, em ódio no coração, e estão achando que estão agradando a Deus, estão achando que estão sendo recebidos por Deus. O pecado cheira mal à narina de Deus. Deus está vendo as nossas obras, como viu de Nínive. Chegou até a narina de Deus o cheiro de podridão de Nínive. Então Nínive agora está buscando Deus como deve buscar, através do arrependimento. Pois sem arrependimento ninguém verá a glória de Deus. Provérbios 28, do verso 13 vai dizer a palavra de Deus para a nossa alma: o que encobre as suas transgressões
nunca prosperará, mas a que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então vemos que não adianta somente você confessar. Não adianta somente você se ajoelhar e dizer: Senhor, eu pequei. Senhor, eu cobicei. Senhor, eu menti. Senhor, falei mal do meu irmão. Senhor, eu roubei. Oh, meu Pai, tem de misericórdia, me perdoa. Mas você sai com o mesmo sentimento, desejando praticar as mesmas coisas. É necessário, igreja, confessar e deixar. Se olharmos para as Escrituras, nós vamos ver que quando Jesus ele curava os enfermos, aqueles que estavam oprimidos pelo diabo, aqueles que estavam presos no cativeiro, na potestade de Satanás, quando Jesus ele curava, ele dizia: vá em paz, a tua fé te curou, vá e não peque mais. Vá e não peque mais, para que algo pior não te aconteça. Por que Jesus alertava? Porque quando o homem ele torna o seu pecado, as velhas práticas, depois de outrora abandonar, volta 7 espíritos piores, 7 demônios piores. Porque se você não sabe, igreja, somos uma casa espiritual. Deus não habita nesse templo de 4 paredes, mas Ele habita e quer fazer morada dentro de você. 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 19. Apóstolo Paulo vai advertir a igreja, dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo, e que não pertencemos a nós mesmos, e que fomos comprados por bom preço. Devemos agora glorificar Deus no nosso corpo e no nosso espírito, aos quais pertence a Deus. Então é necessário deixarmos que o Espírito Santo venha nos limpar de dentro para fora, mas só irá acontecer quando você ouvir a voz de Deus. Apocalipse 3,19 vai dizer: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso, arrependeste. Eis que estou à porta e bato. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus está batendo hoje na tua porta. Deus está dizendo: quero entrar, abra para eu morar. Sabe o que o diabo está fazendo nesses últimos dias? O que eu mais escuto quando eu vou evangelizar: Deus não tocou no meu coração. Quando Deus tocar no meu coração, eu volto. Quando Deus tocar no meu coração, eu aceito. Quando Deus tocar no meu coração, eu vou para a igreja. Quando Deus tocar no meu coração, eu largo a bebida, eu largo o crack, eu largo a maconha, eu saio do adultério. Deus está batendo já no teu coração e está tocando através da palavra de vida eterna. E você está endurecendo o coração como um diamante. Deus está batendo já no seu coração. Deus está tocando com a batida do arrependimento. O diabo está enganando a muitos. O diabo está levando a muitos para o inferno com esse negócio. Deixa Deus tocar no meu coração. Deus tocou no seu coração, irmão. Deus tocou no seu coração, irmã. Foi na cruz do Calvário, quando ele foi pendurado pela sua iniquidade, pelo seu pecado, pelo meu pecado. Ele carregou sua enfermidade. Ele carregou a enfermidade de nós todos. Deus tocou no seu coração. Quando Deus amou o mundo e enviou o Cordeiro para tirar o pecado do mundo, tirar o pecado do homem, tirar o pecado da mulher. Deus já tocou.
Mas será que estamos ouvindo a voz de Deus? Será que estamos abrindo a porta do nosso coração? Ou estamos como o povo de Israel, duro com o coração, terra seca, incrédulos, ingratos? Devemos observar mais as Escrituras, porque no dia do juízo, Deus vai mostrar todas as oportunidades, todas as obras que fizemos, praticamos, desejamos e consumamos. Gálatas 5, Gálatas capítulo 6, do verso 7, vai dizer: não erreis, ou não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ele ceifará. Se semeais na carne, colherás corrupção. Mas se semeais no Espírito, colherás a vida e paz. Sabe o que é isso? A lei do retorno. O que praticamos, receberemos. Não tem quando um fazendeiro ele planta ali, cultiva para nascer batata doce. E assim ele fica guardando. Ele teve todo o trabalho para fazer aquilo. Mas vai chegar o momento que ele vai colher. E não tem como escapar. Assim são os homens. Assim somos nós. E Nínive entendeu isso. Entendeu que no mundo espiritual tem um retorno. Entendeu que no mundo espiritual vai vir algo. É bom ou é ruim? E como saber? Conforme nossas obras. Como estamos andando? Se praticarmos o bem, receberemos o bem. Se praticarmos o mal, receberemos o mal. Por isso Paulo ele nos adverte dizendo: dá de comer quem tem fome. Amai os vossos inimigos. Fazer o bem. Pagai o bem e não o mal. Porque fazendo isso, amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça. O povo de Nínive entendeu essa lei. Que dela não tem como escapar. Então agora, eles começam a praticar o que é bom. Eles começam a praticar o que é justo. Porque aquele que é de Deus pratica a justiça. Porque aquele que é de Deus não pode viver na prática do pecado. Por quê? Porque Jesus vai dizer para o povo de Israel, em João 8:34, em verdade, verdade vos digo, que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Todo escravo não fica para sempre. Mas do verso 36, Jesus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o povo quer ser livre da escravidão do prazer. Aquele povo quer ser livre dos prazeres que conduz à morte. Eles agora estão lutando, estão se esforçando, começam a reduzir o seu corpo ao zero através do jejum. Através do jejum sincero, através do jejum de obediência, porque é o primeiro sacrifício que aquele povo gerou e assim coloca em prática, é obedecer a Deus. Este é o primeiro sacrifício, a obediência, porque obedecer a Deus já é sacrificar. Obedecer a Deus, irmãos, já é carregar a cruz. Obedecer a Deus, irmão, já é andar na justiça. Aquele povo está agora andando segundo a vontade de Deus. E Deus está lá, com seus olhos atentos, como desde o princípio. Deus está lá. Provérbios 15:3 vai dizer que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. E o que me chama a atenção nesta passagem é que eu vou lembrar agora de Filipe chamando Natanael. O qual em João vai relatar que assim Filipe foi chamar Natanael e diz: achamos aquele, que diz as escrituras,
Porventura seria esse o Cristo? Jesus o Nazareno. Natanael, ele vai dizer: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Filipe disse: vem e vê. E quando está chegando até Jesus, ele agora vai dizer uma palavra gloriosa, uma mensagem poderosa, uma revelação para Natanael. E diz: antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Jesus disse para Natanael: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. Em quem não há fingimento. E Natanael creu que os olhos do Senhor estavam lá. E assim os olhos do Senhor estavam sobre Nínive. E assim os olhos do Senhor estão na sua casa. Aonde tu vai, quando você vai no mercado, quando você vai no banco, quando você vai passear, os olhos do Senhor estão nos acompanhando, porque estamos cobertos por uma tão grande nuvem de testemunhas. Os olhos do Senhor nos acompanham. Não tem ninguém que possa fugir da presença dele. Em Apocalipse vai relatar que vai fugir o céu, vai fugir a terra da presença daquele que se assenta no trono. Mas todos compareceremos perante a presença do Senhor. Grandes e pequenos vai estar lá. Ou seja, o céu pode fugir, a terra pode fugir, mas eu e você não vamos fugir. Eu e você não vamos escapar. Então, igreja do Senhor, aqui neste momento, a cidade de Nínive estava agradando da voz de Deus, porque a palavra de Deus nos alimenta, a palavra de Deus traz força para a nossa alma, a palavra de Deus traz salvação. Então, abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus, abra o seu coração para ouvir o clamor de Deus. E Deus vai dizer que aquela cidade não foi consumida pela ira de Deus. Aquela cidade recebeu as bênçãos de Deus. Nínive agora está sendo abençoada pela presença do Senhor. Nínive agora está alcançando a glória de Deus. Pois bem-aventurado aquele que crê, porque o que crê verá a glória de Deus. Deus, ele se arrependeu de fazer o mal, porque Deus é justo, ele não é injusto. Porque se alguém está na prática da justiça, a justiça do justo ficará sobre ele, mas a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então temos que entender, se nós somos ovelha de Deus, ou somos bote, se nós se agradamos em ouvir a voz de Deus, ou nós rejeitamos. Porque Deus, quando nos corrige, não é para nos condenar. Deus enviou o seu Filho, não foi para nos condenar. Deus enviou o seu Filho para nos salvar, para nos libertar, para nos abrir os olhos. Porque estávamos todos cegos, estávamos tateando, estávamos conduzidos ao abismo. Pode um cego saber que está um abismo à frente dele? Não tem como. A não ser se ele ouvir alguém dizer: amigo, eis um abismo à sua frente, não caia nele, para aí, saia, desvia desse abismo. Então esse cego, ele saberá que na sua frente é um abismo, e assim no seu entendimento, ele terá aquela visão. Assim é Deus, e assim são os servos de Deus. Anunciando, irmão, o abismo está na tua frente, chamado maldade, chamado pecado. Amigo, o abismo está na sua frente, chamado lascívia, mentira, cobiça, idolatria. Amigo, arrependei-vos, sai do abismo, porque grande será a queda.
Não pregamos para dizer que somos melhores. Não pregamos a santidade, a justiça, para dizer que somos mais justos. Pregamos porque amamos a sua alma. Pregamos a verdade, porque não queremos que você seja condenado. Mas cabe você, irmão. Cabe você, irmã. Dê crédito à pregação. Cabe você se arrepender, porque a salvação é individual e não é por força e nem por violência, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito. Mas pelo meu Espírito. A Bíblia relata que estará 2 no campo, um será tomado e deixado outro. Estará 2 moendo moinho, uma será tomada e deixada outra. Estará 2 numa cama, um será tomado e deixado outro. Sabe o que é isso? No momento que não esperamos, a morte virá. No momento que não esperamos, Jesus voltará. Será que estamos ligados no céu? Ou estamos amando o mundo? Será que estamos com Deus realmente em espírito e em verdade? Ou estamos andando segundo a carne? Deus está procurando pessoas que querem compromisso com Ele. Deus está procurando pessoas que não estão preocupadas com o mundo, mas estão preocupadas em obedecer. Deus está procurando pessoas que querem ter compromisso com a verdade, compromisso com a obra de Deus, compromisso em orar, compromisso em jejuar, compromisso em cuidar da seara e das almas que estão morrendo. Deus não quer multidão, irmão. Deus não quer multidão, irmã. Deus quer adorador de verdade. Deus quer homem sincero. Deus quer mulher sincera, que não faz a vontade do homem, mas faz a vontade dele. Deus quer homens e mulheres que ama Ele de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Deus está dando um livramento aqui hoje, uma pessoa. Deus está dando um livramento aqui hoje. Deus está dando um livramento aqui hoje. Você não entrou aqui em vão, viu? Você não entrou aqui em vão. Deus está dando um livramento hoje. Tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus que Deus falou contigo hoje neste culto. O nome de Deus será glorificado. E você vai ter que dizer: eu fui no culto sexta-feira e Deus usou aquela pecadora miserável para anunciar que tinha alguém que iria receber livramento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, guarda a palavra de Deus no coração. Assim como disse o salmista Davi: escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarda, meus irmãos, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida. O homem nem só de pão viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É Deus que sustenta. A porta fechou, Deus abre. Não tem nada para alimentar, Deus envia. Não tem recurso, Deus envia. Está sem saúde, Deus dá. Porque Jesus é a porta que abre todas as portas.